Só que para você chegar a isso, você tem uma pista para... Você tem que querer e buscar isso internamente. Não, claro. Também. Primeiro você tem que querer. Depois você tem que entender se você consegue fazer sozinho. Sim, isso. Depois que você... Bom, não, sozinho eu não consigo. Então você tem que procurar ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, você tem que procurar de um profissional para poder te ajudar, né? A defesa pessoal, eu falo que é uma excelente ferramenta para dar esse suporte. Eu acho que é onde fecha o ciclo, né? Quer dizer, você está com seus problemas, suas questões, você tem um trabalho bem feito com o psicanalista, com o psicólogo, você está tentando se entender, mas se você ficar só ali, sim, vai estar te faltando alguma coisa. E se você também só fizer a defesa pessoal, também vai estar te faltando alguma coisa. Concordo. Então é um ciclo que se fecha, que se as pessoas entendessem isso, cara, o mundo ia ser muito melhor. O exercício físico, de uma forma geral, eu acho que ele complementa totalmente o mental. Não, mas tem uma diferença. Eu ia falar, com o conceito da autodefesa, então... Sabe que eu brinco com meus alunos? Eu falo o seguinte: não quer fazer esporte? Vai nadar, jogar peteca, ping-pong, tênis, vai bater uma bolinha com os amigos no aterro do Flamengo. Né? É verdade. Agora, um esporte de luta é onde deixa você realmente entendendo os seus limites e os limites que você vai dar aos outros. É por isso que eu falo, o esporte jiu-jitsu é uma competição. Por isso que eu falo, a legítima defesa, você treinar a legítima defesa, você treinar como o jiu-jitsu foi criado. O mestre Hélio Gracie não treinou, não fez o jiu-jitsu para ser esporte, porra. Ele desafiava o mundo inteiro, né, para provar que a arte dele era melhor, mais eficiente que o boxe, mais eficiente que a capoeira. Ele queria a porrada. Né, e isso dava uma pessoa fantástica. Então, quer dizer, é que eu brinco com esse cara, eu falo muito isso. Quer fazer um esporte? Vai jogar basquete, futebol, ping-pong, peteca no posto 6, vôlei, natação, tudo é esporte. Agora, se você faz um esporte de luta, aprenda o self-defense. Porque senão você está fazendo um esporte de luta sem lutar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tô, não. Você pode ganhar uma competição, não estou desmerecendo o esportista. Ok? Mas o esporte é uma coisa. Mas você sabe que... Você aprender a se defender é outra. Eu concordo com você. Eu gosto do esporte de uma forma geral. Eu acho que ele também é importante de uma forma geral. Mas faz sentido. Eu só ia pegar um ponto que você falou do esportista, porque eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente que às vezes começa a fazer qualquer tipo de esporte e quer ser olha o cara na televisão e fala, não, mas eu não consigo jogar bem. Só que, na verdade, eu não vou ser aquele cara. Claro. Né? Só que eu olho pro esporte, e principalmente para a autodefesa, com outro olhar. Eu tenho que ter um outro olhar e respeitar isso. E também preciso da ajuda, aí sim, foi o que você falou, de uma academia, de um professor que respeite isso. Que entenda isso. Eu já fiz outras lutas, fiz taekwondo por muito tempo. Fez com quem? Eu já não lembro o nome dele mais, mas foi assim... Eu fiz taekwondo também com o Rodney. Eu não lembro. O taekwondo tem duas linhas, dois kins, né? Tem um kin. Eu fazia com um kin menos, que era o menos, tinha um kin que é mais... O mestre Kim tinha academia em Botafogo. Então, ali, não era o de Botafogo, é o outro, que era do centro. O Roger era ali em Copacabana. A pessoa que eu fui era um cara que eu acabei conhecendo, a gente criou uma amizade incrível. Ele falou assim, cara, eu vou voltar a dar aula, o que eu falei que tinha vontade de fazer, ele falou, vou voltar a dar aula por sua causa. Aí eu fui então, o aluno dele. Por que a gente que já tem uma amizade incrível, você não vai fazer aula comigo lá? Já tô... Você está procrastinando. Não, já andei pensando. Preciso tirar uma dúvida só de uns problemas físicos que eu tenho só para... Não tem problema físico. Sabe o que eu falo? A defesa pessoal não tem problema físico. Se entra um cara aqui para te agredir, você tem que se defender do jeito que você tiver aí. Sim. E eu não dou aula para um cara ser o super-homem, não. Eu dou aula para o cara se defender do jeito que ele é. E uma coisa que você... Aí só para eu encerrar aquela parte... Então, acho que tem essa coisa esportista que às vezes a pessoa desiste porque acha que... E, na verdade, não é esse o papel, né? Claro. E a coisa de tudo que você falou aqui da autodefesa,
é que é uma possibilidade de você entender os seus limites, porque Claro. a autodefesa vai ser uma hora que você vai decidir, agora eu corro. Exatamente. Tem uma hora que você até vai saber assim, agora é hora de correr. Tem aluno para mim que fala assim, professor, como é que é a defesa de faca? Corre. Se o cara não for exímio atirador de faca de circo, você se deu bem. Eu sou alto também, grande, e é maior barato. Eu sofri uma tentativa de assalto em Fortaleza, 3 caras e tal. E todo mundo brinca, fica todo mundo perguntando, mas como desse tamanho que não tem? Eu falei assim, gente... não tem isso, não. É pior ainda. Eu falei assim, quero ficar com medo de você. O nível de violência que eles vieram, porque eles já acham que ele é muito maior. Então, ele não vai vir eu tenho até que tomar mais cuidado, porque Exatamente. é diferente do... E foi o que aconteceu, os 3 vieram, eu tomei um soco, caí, mas até não roubaram nada. Mas só que você começa a ter essa consciência e você... foi o que você falou, você começa a desenhar os seus limites, né? Só que você leva isso, eu trabalhei muito tempo em corporação, você leva isso às vezes numa discussão que você está tendo com um gestor ou com uma negociação, e você começa a medir, saber medir limites também, e, cara, que tá de novo, está no seu controle. E eu acho engraçado essa coisa que você falou, quer dizer, você está discutindo às vezes uma negociação, um gestor, uma ideia diferente. Homens não discutem entre homens. Homens discutem ideias. Sim. Isso é diferente. Inclusive, para os dias que a gente vive, seria fundamental que as pessoas entendessem. Homens não discutem entre homens. Que é um processo filosófico, né? Não lembro qual deles que falou. Homens discutem ideias. Então, você tem uma ideia, a gente debate uma ideia. Agora, para você ter um equilíbrio, para você ouvir uma ideia oposta à sua, primeiro você tem que ter conhecimento. Vamos falar de empresa? Você tem que ter conhecimento da empresa. Estamos discutindo qual é o futuro da nossa empresa. Você acha que, a moto X tem que vir com rodinha para o cara não cair? Eu acho que não. Né? O cara tem que aprender a se equilibrar. Não, tem que botar rodinha. Então, os dois têm conhecimento da empresa e os dois têm opiniões diferentes. Então, homens não discutem. As pessoas discutem ideias. É o famoso diálogo. Diálogo. Né? Você tem que ter capacidade emocional para... né? E também você tem que ter também aquela hora que a gente brinca, né? Meu irmão, tá bom, eu entendo a sua ideia, mas eu vou fazer do meu jeito.